Vamos lá, a gente vai começar então a quinta sessão com a Beta. Então, agora a Beta já deve ter feito a reprogramação, o desbloqueio, que é essa parte onde a gente começa a identificar o que aconteceu no nosso passado, né, que a gente já vem falando do passado faz um tempo, mas como também esse passado influencia e impede a gente de conectar com a nossa materialização. Então eu vou só desativar os comentários, vou chamar a Beta. Oiê! E aí, Tudo, e você, Todd? tudo bom? Tudo bem, graças a Estamos indo Deus, tudo finalmente ótimo. já, né? É, Nossa, então, passou tão rápido. então. Mas aí Muito. passou. Você sabe que quando eu tive a ideia de 6 semanas, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta, né? Será que, tipo, as pessoas também vão querer, né? Será que todo mundo vai desistir na metade? Nossa, tá Não, pelo contrário. passando super rápido. Uma delícia. Muito bom. Pronto, voltou agora. Tá me ouvindo? Pronto, acho que voltou. Tô, Tá, só não tô também. te vendo. Deu uma travadinha, mas tô. Você tá me Tô te vendo bem. vendo? Agora foi. Agora foi. Então, mas tá todo mundo super comprometido, todo mundo fazendo, tá sendo Ai, um super processo muito gostoso, né? legal. E até uma pergunta, agora a gente está fazendo esse trabalho com você, né? Semanalmente a gente se vê. Quando uma pessoa decide fazer por conta própria, tem esse acompanhamento semanal com você também? Então, ótima pergunta. Minha proposta, em primeira mão, é fazer esse acompanhamento mensal para quem assinar a plataforma. Então, tem o plano de assinatura anual, que custa 105 por mês, mas aí fechando o ano todo, o primeiro mês é de graça, então sai 1.155. E aí inclui Tá, um acompanhamento por ah, mês. E aí, se a pessoa quiser fazer semanal, aí é pagar por fora, assim. Mas eu penso no acompanhamento mensal, porque eu acho que também dá também um tempo, porque às vezes muito autoconhecimento também chega uma hora que a gente precisa se afastar um pouco e parar de olhar tão de perto e sim. ir e voltar. Então, eu acho que um mês dá para Não, dar eu esses pergunto até porque eu respiros. postei nessa semana e algumas amigas me perguntaram como funciona. Eu falei, olha, eu estou fazendo o processo nesse formato, né, que tem um motivo e tal, mas aí eu não sei como que é o acompanhamento depois, quando fecha via plataforma e tal. Porque para mim funciona muito bem esse acompanhamento com você, sabe? Porque acaba, não é me forçando, porque é um prazer também, mas eu me programo para fazer certinho de acordo com o cronograma, sabe? Eu funciono melhor assim, sabe? Meu Deus, eu vou encontrar com a Todd de Tá. manhã, eu preciso fazer tudo bonitinho, sabe? Acho que isso ajuda também, pelo menos no meu caso, né? Não sei se isso funciona para todo mundo. Acho que é muito pessoal. Tá. Mas eu acho que esse acompanhamento com você é muito legal, porque conversando também a gente tem insights enfim, né? Acaba às vezes refletindo na hora que está falando, que está se ouvindo. Então acho que tem um pouco isso, né? Pelo Sim, menos no meu ponto de vista. sim. Mas aí a gente pode fazer também. A pessoa querendo, a gente faz. Eu acho que é isso, vai de cada um, né? Tem gente que gosta de uma coisa mais próxima e aí não sei, aí a Ai, gente que vê. Eu espero muito que você legal. Não, continue. eu vou continuar, assim, para mim está sendo super bom. Tô num período, assim, bem turbulento aí de coisas, queria até fazer um pouco mais calma, mas isso não adianta, né? É utopia, a gente nunca vai ter essa calmaria. Então, senão a gente acaba também inventando desculpa, Sim. porque
Eu falei, ai, talvez se eu tivesse com mais tempo eu faria melhor e tal. Eu falei, mas, gente, tempo tem jeito, né? A gente que tem que parar de fazer, porque na loucura que a maioria vive, a gente que tem que priorizar o que é importante pra gente, né? Então, também tem um aprendizado. E fazer do jeito que. É, e fazer do jeito que dá também, porque senão a gente acaba se boicotando, porque fica querendo. Aí você falou, é uma utopia, né? Fica querendo esse momento perfeito, ou chegar no ponto X para fazer Y. E se aí você não chega, aí passou 6 meses, aí passou E aí um ano, você aí vai se passaram 10 frustrando, anos. né? A Porque o vida momento ideal nunca vai chega para passando. nada, né? A gente tem que se jogar. Tô aprendendo também com a vida, que é assim que funciona. Exatamente. E me conta, desde a última vez que a gente conversou, que eu tinha uma coisa que eu queria te perguntar, que você tinha dado o exemplo de cobrar e de colocar preço, né, nas coisas. Você teve alguma oportunidade depois daquele evento daquele evento, daquele momento que você me contou isso, de praticar isso, de Sim, como sim. cobrar, Eu como. tive. Foi até interessante que a gente trabalha junto, né? Eu e o Beto. E o Beto também assistiu a live. E aí apareceu um orçamento que a gente faz junto na empresa dele. E aí eu falei, é tanto. Aí ele falou, lembra o que a Totti falou, né? É tanto, ponto, acabou. Não vai ficar querendo justificar muito, ai, tá caro, é isso. Se a pessoa quiser negociar depois, aí ela volta, mas não começa já. Aí eu falei, é verdade, né? Vamos pôr o preço que é o preço, é isso, ponto, acabou. Então, já comecei a exercitar, sabe? E, e tem Tá, feito bem mesmo, porque acaba sendo um desgaste também, né? Esse processo de você já manda o orçamento achando que a pessoa já vai achar caro, você já começa a ficar discutindo com você mesma, né? Assim, é uma perda de tempo, no fundo, né? É gastar energia com algo que nem aconteceu, né? A gente e no ainda não fim teve deu a certo? Tem alguma resposta, mas resposta? Ainda em não. breve vai ter. Mas eu acho Tá, que só o fato, assim, independente da resposta, eu acho que a nossa atitude já foi muito positiva. Eu vejo assim. Acho que a resposta independe. Eu acho que a gente que precisou fazer essa sim, mudança, sabe? E então só de ter feito esse exercício, eu acho que já foi importante, né? E praticar, e é aquilo, sem né? Tem dúvida. momentos que sim vai rolar e tem momentos que não vai rolar, e não é por esse motivo. Então, acho que é uma mudança de atitude Sim, independente do que vai acontecer lá na frente, né? Então, sim, sim. E a qual história da que é a história da viagem? viagem mesmo? A Ah, viagem sim. não era da Então tá Bahia, em lá. Já fiz a novembro? reserva do hotel e aí já tô mentalizando. Falei, não, vamos, vai dar certo. E tô com essa em mente, que eu amo viajar, né? E também coloquei na minha cabeça que ano que vem vou visitar minha família na Espanha e vou correr atrás. Assim. E foi interessante Ah, porque algumas coisas estavam um pouco estagnadas, né? E aí, quando eu tive essa atitude mais otimista, mais, puta, é isso, ponto, acabou, não vou ficar, ai, mas não tá entrando, mas será, mas não sei o quê. Eu já senti que deu uma, sabe, parece que abriu um pouco energeticamente falando do campo, sabe? Parece que as coisas começaram a fluir mais. E é interessante esse processo. legal. Senti que aí a coisa começou a fluir mais, assim, tá sendo. Mas o que? Apareceram mais Mais pessoas pessoas interessadas. interessadas? Tiveram Porque às mais vezes eu misturo as duas coisas, contatos? né? Tem tanto a parte da cura da mata, que é a parte de vivências que eu estou tocando, quanto a Fox Square, que é do Beto, que acaba trabalhando junto. Mas a parte mais pessoas pedindo orçamento e fechando eventos. E eu achei que deu, sabe, a forma como eu me posicionei de tipo, não, é isso, eu quero, vai dar certo, as coisas começaram, sabe, mentalizar, materializar isso. E aquele exercício mesmo que a gente faz, né? De já eu comecei a praticar um pouco isso no meu dia a dia, de visualizar, imaginando eu mesmo, sabe? Então, eu acho que isso tem sido Sim, interessante, sabe? Já estou nas meditações, penso o que eu quero, já visualizando toda a cena, como que vai ser, e, e sentir, assim, pelo menos eu estou mais segura, estou me sentindo melhor, assim.
Ah, que ótimo, fico feliz, fico feliz. É, isso da mentalização e da visualização é uma prática muito comum na lei da atração, né? Como é conhecida comumente, que você seleciona seus pensamentos, ou você pensa positivo e tal, que eu acho que tem o seu valor, desde que a gente também desbloqueie e reprograme o que está acontecendo no nosso inconsciente, né? Porque se a gente ficar só é, mentalizando e não mudar de fato o nosso inconsciente, acho que pode até gerar mais frustração do que não ter feito nada. Mas o que é muito legal dessa prática é que o nosso cérebro ele não sabe quando a gente está passando por uma situação ou quando a gente Sim, está sim, imaginando aquela situação. eu vi. Então, se você está passando por uma situação de felicidade, de vitória, de conquista, ou você está só imaginando isso, são os mesmos, né, hormônios e as coisas que são produzidas no nosso corpo. Então é legal porque aí vai te colocando justamente nessa vibração de uma pessoa que tem vitórias e que tem realizações, e isso vai alimentando também essa construção da autoconfiança, né? E construção desse merecimento E é inconsciente. isso, Então, muito né? O que você legal. falou, é uma combinação de coisas que a gente vai aprendendo a praticar, né? Também comecei a olhar um pouco mais da semana passada para ela, que me inspiram, né? Quem são as pessoas que me inspiram? Onde elas estão hoje? O que elas fizeram? E por quê? Que exemplo bom que eu posso pegar disso, né? Então eu também estou olhando para esse lugar, sabe? Para as pessoas que me inspiram e, putz, essas pessoas chegaram lá, então é possível, né? Que é aquilo do exemplo próximo. Então, eu acho que é essa combinação, Uhum. né, que você falou, não é uma coisa isolada, mas são várias coisas que você vai aprendendo a praticar e a olhar e usar aí no dia a dia, né? Sim. E quem são as pessoas que vieram assim que você identificou que você Ah, tem admira? duas grandes amigas, né? Uma delas é a Andréia, até que eu passei o contato para você, ela se interessou, que Sim. é minha irmãzona, assim. E a gente trabalhou muito tempo juntas, né? A gente se conheceu em agência. E aí ela abriu uma agência e eu fui trabalhar com ela. Trabalhei por muito tempo, lá uns 15 anos. E ela, para mim, é uma pessoa assim super inspiradora, porque ela realmente tudo que ela tem foi ela que construiu, batalhou, não desistiu, sabe? Então, para mim é uma super inspiração, porque não é algo que veio de família, ela construiu, né? Então ela está onde ela está hoje porque foi uma construção que ela fez. Então, para mim, é uma pessoa super inspiradora, também em relação a valores, a caráter. Então, junta tudo isso, né? Que, sabe, ela chegou onde ela chegou, sendo super idônea com todo mundo, uma pessoa incrível. É... Então, para mim, ela é uma super inspiração. E uma outra inspiração também que vai para um outro lado é também uma grande amiga que ela viaja assim a cada 3, 4 meses, né? Eu brinco com ela, eu falo assim, você realmente é invejável, tipo, todo mundo paga o maior pau, porque como que você Uhum. consegue a cada 3, 4 meses fazer uma viagem internacional e ela tem uma empresa, né, uma marca de roupa hoje super legal, então ela conseguiu conciliar isso na vida dela, fazer o que ela gosta, ter essa autonomia, ter uma autonomia financeira e a cada 3, 4 meses ela vai viajar com a família, que é o que ela mais ama fazer na vida. Então, também eu me inspiro nesse lado de juntar aí as duas coisas, né? Chegar, não necessariamente 3, 4 vezes, a cada 3, 4 meses, mas enfim, que eu acho que para mim é um pouco mais Sim. desafiador, né? Por conta da logística, enfim. Mas é uma inspiração para mim também, uma pessoa que sabe, construiu a marca, tem o que tem porque foi mérito dela, e também que me pega muito em relação aos valores, né? Que são pessoas super, super incríveis, assim, com valores que são muito parecidos com os meus. E aí tem essa inspiração no lado profissional. Muito legal. Muito legal. E tem alguém dessa lista de referências que tenha mudado de. Não mudado, né? Porque que esteja nessa transição que você está, que não é uma mudança tipo de uma carreira para outra, mas é uma mudança de, né, ter
ali um emprego para empreender? Tem alguém que teve essa mudança na mesma A faixa Rê, de idade que que você é está essa que eu hoje? comentei que viaja bastante, já faz um tempo que ela tem empresa, faz 10 anos. Mas mesmo assim, ela é advogada, se formou em advocacia. A vida inteira Tá. trabalhou, não a vida inteira, mas trabalhou uma parte do tempo com isso, e aí resolveu fazer uma coisa que ela nunca tinha feito, que é trabalhar com moda. Isso há 10 anos atrás. Ela tem a minha idade, vai fazer 48, então já foi uma mudança numa idade, né? 38 anos. Tá. E a Parecida Andrea com a... também, essa que Tá. eu comentei, ela desfez a sociedade agora há pouco tempo, em dezembro, e ela está recomeçando, vai rever a vida dela, tal. Então também está numa fase que também de mudanças e ver o que vai fazer aos 48 anos. Então também por isso eu me identifico, assim, são fontes de inspiração porque passam por coisas parecidas, né? Muito legal. Não, e que legal que são pessoas próximas. Às vezes também pode trocar uma Sim, ideia super, também, né? super. Não é só uma referência longe. Para mim foram as pessoas que vieram assim mais na minha cabeça exatamente por essa proximidade. Eu procurei mesmo olhar para pessoas mais próximas para não ficar uma coisa utópica, sabe? Tipo, de Instagram, ai, fulana de tal que eu nem conheço, não. Aí eu fui mais coisas mais próximas ali, até para ter essa troca também, acho que. Muito legal, muito legal. E o que mais você fez essa semana do processo lá? Você já tinha feito a Qual que é a reprogramação? reprogramação? Eu fiz aquela meditação que eu achei muito legal, super profunda, que é a do barco. Eu achei ela assim muito Ah, interessante porque ela te coloca do... mesmo bem naquele lugar, né? Você consegue se identificar com aquela situação e vai fazendo as análises à medida que a meditação vai rolando. Então foi até uma meditação que eu acabei fazendo hoje, mas foi bem interessante isso das âncoras, né? O que te impede de navegar. Eu achei bem legal e acabou até vindo algo para mim assim que eu fiquei refletindo, que é o fato, eu acho que eu falo muito sim, que também foi um ponto ali de reflexão nessa semana, né? Onde a gente tem que falar não. Eu acho, até fazendo um link mesmo com essa coisa de eu querer ser aceita e tal, que a gente já conversou um pouco, eu acho que eu acabo querendo muito ser prestativa demais, ajudar muitos outros, e às vezes eu não ponho, fazendo essa reflexão agora, né? Eu teria que talvez colocar alguns Uhum, limites para poder focar exatamente onde eu quero focar. Porque às vezes eu estou sentindo um pouco que a minha energia às vezes fica um pouco dispersa, porque eu quero abraçar o mundo, quero fazer tudo, quero atender a tudo e a todos o tempo todo. E aí, às vezes, eu me vejo assim, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, mas o que de fato é prioridade para mim, eu não estou focando como eu deveria. Então, eu comecei a fazer um uhum. pouco essa reflexão e foi agora, nessa semana, né? Depois dessa meditação, Tá. tal, com algumas perguntas que tem ali, né? O que te impede de avançar? Aí eu falei, putz, o que eu quero, onde eu quero chegar e o que falta? Aí eu acho que falta, de fato, eu focar naquilo que eu acredito, que eu quero, porque às vezes eu disperso a minha energia falando muito sim para muita coisa. Tá. Tipo o quê? Você tem um exemplo de uma coisa que você disse sim e queria ter Eu dito acho não? que assim, não, nada assim específico, mas, por exemplo, hoje eu tenho algumas frentes, né? Tem a Cura da Mata Vivência, tem a Cura da Mata Produtos, tem a parte das coisas do Beto. Aí eu acho que eu preciso me organizar melhor com isso, sabe? Por exemplo, nas coisas dele, até onde eu vou. Eu não preciso olhar tudo o tempo todo junto, sabe? É nesse sentido, falar, tá, isso aqui eu faço, isso aqui não, eu nem preciso fazer. Né? Algumas coisas que vai rodar se eu não fizer. Então, mas eu acho que é muito uma postura Uhum. minha de querer estar o tempo todo, sabe? Estar presente em tudo. Então, é até um pouco do ego, eu acho, sabe? Acho que tem uma coisa do próprio ego, de eu sou importante aqui, acho que, putz, precisa de mim ali. Eu acho que tem um pouco do ego junto, sabe?
Sim. Se eu não É fizer, não aquela vai dar coisa de, ai, certo. precisa de mim, eu preciso estar ali, mas no fundo é o ego ali que faz aquele carinho no ego. E para você, isso com esse passado de precisar ser aceita, tal, com certeza isso vem mais forte. E é até uma pergunta que você se pode fazer antes, né? Naqueles momentos você fica em dúvida, tipo, devo me envolver, não devo me envolver. Você pode até se perguntar, eu estou fazendo isso para ser Sim. aceita? Uhum. E aí vê o que vem. Se tiver dúvida, tudo bem, aí você faz com dúvida, porque ainda a resposta não está clara, não tem problema. Mas você vai fazer a pergunta 1000 vezes ou quantas vezes for necessário até vir a resposta. Porque daí acho que é um jeito de conscientemente, né, você começar a alinhar essa reprogramação que você está fazendo no inconsciente com os atos, Sim, né, as ações sim. concretas, o que de fato está Não acontecendo. é muito louco, né? Como reflete mesmo, né? É algo que reflete em vários pontos ali do dia a dia, da personalidade, e a gente começa a enxergar com mais clareza esse ponto, por exemplo, de falar menos sim, que eu fui ligar ali, né? Os pontos que acho que tem a ver com essa coisa da aceitação, me veio agora nessa semana, não é algo que estava tão claro lá atrás. Então, as coisas Tá. vão, né, à medida que a gente vai avançando aí no processo, na ferramenta, eu acho que coisas novas vão aparecendo, né? Sem dúvida. E na meditação do desbloqueio lá das âncoras, você conseguiu identificar algumas âncoras Olha, eu não consegui identificar as que âncoras, estavam assim, mais mas para pesadas, mim, assim? eu vou até fazer de novo, mas à medida que foi passando, né? Tipo, família, tal, eu achei que já estavam. Aí eu fui fazendo essa reflexão, falei, putz, minha mãe, meu pai, preciso de aprovação? Não preciso, não, acho que isso está resolvido. Sociedade, assim, na minha cabeça, né? Eu achei que já estava mais resolvido, assim. Aham. Então, acho que eu passei um pouco mais tranquila, assim, nessa questão das âncoras. Mas talvez tenha que voltar e refletir um pouco mais. Sei. Não, é que na meditação eu vou falando, né? Algumas âncoras que eu acho que todo mundo tem, né? Que aí você falou da família, da sociedade, nem lembro quais eram as outras. Tinha de Relacionamento. antigos relacionamentos e E tal. relacionamento é super É, legal, que eu vi até um ponto super positivo com o ex-namorado que eu tive, de coisas muito legais que esse relacionamento trouxe para mim e que eu não tinha olhado para esse lugar. E também, por um lado, foi muito bacana mesmo. Que é isso, né? Que a gente vai vivendo e vai construindo o que a gente é hoje. E aí, apesar de a gente não estar junto, não ter dado certo, enfim, tá tudo resolvido. Nem daria mesmo, por outros motivos. Mas foi um relacionamento bacana. Teve uma troca, eu aprendi. Acho que alguns dos valores que eu trago hoje têm a ver com isso. E aí foi bacana. Assim, fiz algumas reflexões, né? Das coisas positivas que essas âncoras também trouxeram, que não são só coisas negativas, né? sim. E aí é legal, se você fizer de novo, tentar visualizar quais são as âncoras que são mais pesadas, que são maiores, quais são as que são mais leves, porque aí é uma Sim. representação, né, numa âncora do que está daquele bloqueio mais difícil Sim. de superar, Mas eu né? achei super forte, assim, positivamente essa meditação. Achei muito interessante, assim. Achei ela bem fácil de você conseguir trazer, né, para a realidade. E observando e mergulhando mesmo. Achei muito legal. Foi bem bom. Ah, que bom, fico Eu também. feliz. Eu acho que tem uma parte também no começo dessa meditação que é a coisa que você é um barco, né? E tem barcos dos dois lados e você não consegue se mexer, que eu acho que é um indicador de onde a gente está se bloqueando, né? Onde a gente. Porque no fim a gente se bloqueia, né? Com as crenças que a gente tem, mas em que momentos da nossa vida, em que áreas da nossa vida, em quais relacionamentos a gente está se diminuindo e a gente não está ocupando todo espaço que a gente poderia ocupar. Então, esse também
é um sinal interessante. Eu não sei se te vem assim alguma coisa, algum, alguma área da sua vida, algum aspecto da sua vida onde você sente que você está pequena e você pode Eu ocupar acho que mais a minha maior espaço. questão mesmo, assim, é esse lado profissional, né? Que eu quero navegar e desbravar o mar mesmo. E acho que é o que fica mais evidente para mim, sabe? Mas o que eu achei também interessante na meditação é o lance do pertencimento também. Quando me veio essa coisa muito ilustrativa de você estar ali, né? Você é um barco e tem vários outros barcos no mesmo lugar que você, né? Essa coisa da dificuldade que às vezes a gente tem de sair daquele núcleo, né? Que a gente pertence para navegar em outros mares, né? Eu achei que foi meio que Uhum. um para mim, assim, essa meditação foi meio que um resumo de tudo que a gente viu até agora, sabe? Eu fui fazendo várias reflexões ao longo da meditação de vários conceitos que foram passados, de coisas assim, e trazendo para a realidade mesmo, né? Foi bem. E até voltando à coisa da visualização, você pode até visualizar, por exemplo, se amanhã você começa a ganhar mais, sei lá, seja através do seu trabalho, seja na loteria, o que quer que seja, mas vamos supor que amanhã você tem um patrimônio 5 vezes maior Deixa do que lá. você tem hoje. O que você acha que é Ó, no aí mínimo, sim, hein? 5 no mínimo, porque só o dobro não resolve, Gosto assim, já que é para pensar tá grande. né? Mas, né? E assim, como você acha que seria a relação com a sua família? Como que você vê as suas relações? Se muda, se não muda? Um pouco. É legal fazer essa visualização, assim, porque aí a gente começa a chegar mais perto daquilo que a gente quer ter e a gente começa a trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente, que eu acredito que é um dos bloqueios para o dinheiro chegar, que é esse medo de deixar de pertencer, né? Pertencer à família, a grupos, a turma que reclama, ou não sei, aquela que quando houve um elogio, né, de uma roupa, sei lá, fala, eu comprei na promoção, é baratinho. Todas essas pequenas coisas fazem a gente pertencer. E a gente passa a vida inteira tentando pertencer, né? Então, se você, né, se a gente pensar aqui agora, assim, como você acha que seria a reação? Você acha que mudaria alguma coisa na dinâmica, nas conversas, em você, no outro? Ai, desafiador, né? Assim, não sei se mudaria, talvez em relação aos amigos, não sei. Família eu acho que é mais tranquilo, assim, porque eu tenho até alguns exemplos, né, de bastante prosperidade e tal. Então a família, às vezes eu acho que eu que sou a que não pertenço, ao contrário. Tá. Mas é interessante, assim, acho que é para se pensar, não tem uma resposta assim de bate-pronto. É um exercício, né? Vai pensando, é legal, assim, porque aí você já se coloca um pouco nesse lugar e já começa a experimentar como seria ou como vai Sim. ser a, a vida com essa prosperidade e o que, né, o que pode estar bloqueando essa prosperidade de chegar até você. Sim, vou fazer esse exercício. E aí na reprogramação, que é uma parte que tem uma meditação e tem um texto tal, que é quando a gente volta num acontecimento do passado ou num sentimento, numa emoção do passado, onde a gente não recebeu tudo que a gente gostaria de ter recebido. E aí a gente dá para a gente mesmo aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Essa você não Eu chegou a fazer. fiz. Acho que a gente Ah, tá. só não comentou sobre ela, mas eu fiz, acho que E na semana passada, talvez. tá, a gente não falou.
Você lembra qual que era, se veio uma É, memória é a minha memória específica? que veio, assim, para mim muito forte. É uma memória, de novo, né, de uma das minhas irmãs. A gente estava, inclusive, no clube. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. E foi uma cena bem forte. Para mim, a gente estava entrando no ginásio, eu estava entrando correndo, e ela abaixou a minha calça. E eu fiquei de bunda de fora, assim, com uns 10 anos, ali no clube, no ginásio, e foi uma situação horrível. Me senti assim, extremamente invadida e agredida, né? Não foi uma agressão física, mas foi moral, foi terrível. Aquilo para mim representou muito, né? Aí eu lembro que eu fui chorando pro vestiário, contou pra minha mãe o que tinha acontecido e tal. Então veio essa memória assim muito forte, sabe? Desse, desse momento aí da minha infância, que eu acho que eu devia ter uns 10 anos por aí. Tá. E o que você acha que você concluiu a Ah, partir dessa naquele memória? momento eu concluí e falei, ah, realmente elas não gostam de mim. Falei elas porque, no caso, Tá. as duas irmãs, foi uma irmã que fez isso, mas me veio isso, realmente ela não gosta de mim, não me aceita, não me quer perto dela, né? Não tem nenhum sentimento bom em relação a mim, assim. Então, para mim, foi Tá. a materialização de que, de fato, eu era um incômodo ali, sabe? E tudo que ela pudesse fazer para me atrapalhar, para me fazer passar vergonha, ela ia fazer. Porque eu era, né, incomodava e aí ela teve essa atitude. Então foi muito forte isso para mim. Eu tive essa sensação na aquilo que eu já imaginava e já vinha sentindo através das atitudes amenas, mas essa foi uma atitude mais forte mesmo, que para mim representou tudo isso. Tá. E como foi a reação da sua mãe quando você foi contar para ela? De qualquer jeito, queria brigar com ela. E eu não lembro exatamente se ela chegou a falar alguma coisa depois, mas eu sei que ela ficou assim extremamente revoltada e queria de qualquer forma ali interceder na situação. Mas eu acho que na época eu falei, não fala nada, não precisa, porque já tinha uma situação ruim da minha mãe com ela, porque é madrasta, aquela coisa. Mas aí quando eu fiz essa meditação, eu trouxe o meu eu máximo, né? Como que o meu eu máximo agiria, né, nessa situação. E foi assim, foi me dando um alívio, sabe? Que eu tirei um pouco o holofote de mim, né? Que eu era um problema, e falei, não, isso aconteceu porque, na verdade, era uma questão dela, ela tinha, né, os seus problemas e não soube lidar com isso, e eu fui ali o estopim. Mas eu fiz esse exercício, sabe? De me colocar de novo nessa situação e mudar a forma como eu vi a situação, como eu senti. E isso foi me dando Sim. um alívio, É, sabe? Tirar esse holofote mesmo, né? Que eu era um problema, né? na meditação você é o seu é o máximo e você com 10 anos se encontravam? Sim, Você chegou a tá. Ah, isso é legal, porque daí você pode também, não sei se você visualizou essa conversa assim, tipo, era você, do seu eu máximo falando com ela é, e talvez na verdade, eu falava abraçando, mais né, comigo. dando esse apoio. O meu eu máximo estava falando Oi? comigo, não falou com ela. Tava meio que me consolando nesse caso. Tá. Sim, sim. Não, com ela, digo, Sim, com a Beta de 10 anos, né? Não com a. Porque com a menina, daí não tem o que fazer, né? Mas a gente só consegue fazer aquilo sim. que é nosso mesmo. Mas, mas essa ideia de acalentar, né, a nossa criança, porque essa criança está aí, né? Acho que a gente já falou
de criança interior da outra vez, mas essa criança está aí. Ela também precisa receber esse, não só receber a justiça, né? Acho que num momento desse, acho que vem um pouco essa coisa do, poxa, né, você passou por essa situação e a menina, para ela não aconteceu nada. Mas também esse apoio de carinho, de amor, de você chegar e você abraçar a sua criança interior. Sim, na meditação bastante isso, assim, eu visualizei bem o meu eu máximo, sabe, mudando o olhar sobre aquela situação. Então isso foi me dando, sabe, um conforto, uma tranquilidade e um novo olhar, né, nessa situação. Já agora quando eu lembro já não é aquela, ficou diferente, parece que foi dissolvendo, sabe, as emoções ficaram mais diluídas, assim. Acho que só de você poder falar sobre isso já é Sim. é um grande sinal, porque é uma situação terrível. Sim, é verdade. Me sinto assim tranquila, né? Como algo praticamente resolvido mesmo para mim. Acho que hoje posso falar que vai, 95% está resolvido. A questão não é resolver o assunto, né? Ou aquela situação. É o que você concluiu daquela situação. E provavelmente essa ideia de que eles realmente não gostam de você, você foi repetindo, né? Aquela coisa da neuroplasticidade das conexões, das sinapses, você foi repetindo e reforçando aquilo. E é uma coisa que ainda, essa programação ainda está rodando, né? Está rodando na sua vida profissional, está rodando e na vontade de ter mais dinheiro e tudo, isso está rodando essa mesma programação. Então, a ideia da reprogramação não é você perdoar a outra pessoa, não é você mudar a história, não é você fazer justiça com as próprias mãos, é só você reviver a memória. Na verdade, ela serve como uma ferramenta, é um jeito de você reprogramar aquela crença. Por isso que às vezes eu falo que a memória ela nem tem que ter acontecido mesmo, nem tem que ser verdade. Ela só vai funcionar ali como aquela ferramenta que, através daquela memória, e com repetição e intensidade emocional, né? E por isso a gente faz isso também numa meditação e com uma memória, que é para criar emoções, porque é a emoção que faz a sinapse acontecer e se fixar. Então isso é importante ir repetindo, mesmo que pareça assim, tipo, não, já superei, tá tudo certo, mas vai repetindo e podem surgir outras memórias. A ideia é chegar a um ponto onde, como é que você vai saber, né, se essa crença de que eles não gostam de você não funciona mais? Quando nada mais te gatilhar. E esse gatilho não vai vir necessariamente nesse exemplo da sua irmã, por exemplo. O gatilho pode vir com o seu filho, o gatilho pode vir com sei lá, o dono da padaria da esquina, pode vir de qualquer jeito. Tudo que gatilha a gente é um sinal de que tem uma coisa ali que ainda está mal resolvida. Então, aquela história que você tinha contado de uma amiga que quando você desfez a parceria, ela não te reconheceu, você não se sentiu reconhecida e tal, aquilo é um gatilho dessa coisa da aceitação que ainda está rodando aí. E aí, por isso que é legal ir repetindo porque tem chão ainda. Tem que ir trabalhando, né? Até. Muito bem. E não sei se tem mais alguma coisa. Você chegou a fazer a parte do reforço, O da ação? reforço era aquela parte da ação. Eu lembro que tinha coisas para a gente começar a fazer no dia a dia, do guarda-roupa, essa parte
né, da ação, começar a colocar em prática no dia a dia aquilo que a gente quer. Essa do guarda-roupa eu comecei a fazer até hoje. Foi interessante, porque eu trabalho em casa, fico o tempo todo em casa, aqui em Atibaia praticamente não saio. Vou para padaria, vou pegar o menino na escola e minha vida é essa, né? E aí eu abri o guarda-roupa e falei, ai não, hoje eu tô com vontade de pôr uma roupa diferente para eu me sentir, sabe, nesse lugar que eu quero estar, não vou ficar só com uma, sabe, de chinelo e aí eu tô começando assim a praticar um pouco isso, sabe? Achei que eu já dei uma mudada assim nisso em relação ao visual, né? De como eu quero me colocar, como eu quero ser vista, mesmo que não tenha ninguém para me ver agora. Mas É sobre você mesma, né? É sobre como isso. você se vê, né? Eu resumo, né, todo esse treinamento em reprogramação da autoimagem. É É isso, como interno, você, né? É é interno como mesmo. você se vê. E é isso, porque eu ficava naquelas, vou ficar aqui, ninguém vai me ver, vou buscar um aluno na escola, vou não sei o quê. Mas falei, mas, né, o que eu tô fazendo por mim, né? Aí eu voltei para isso aqui, preciso fazer alguma coisa para mim, né? Se eu quero chegar naquele lugar, quero ser aquela pessoa, eu também preciso no dia a dia começar a movimentar essa energia para também me enxergar assim, né? Acredito também que as coisas que a gente faz, eu às vezes me preocupo muito qual é a mensagem que isso está mandando, qual é a mensagem que eu Sim, estou mandando para mim mesma. Então, se eu aceito uma coisa que está aquém do que eu gostaria de aceitar, eu estou mandando uma mensagem para mim mesma de que sim, você só merece esse pouquinho. E eu acho que essa coisa do visual também tem a ver. E uma coisa que você me fez lembrar que foi quando eu comecei a trabalhar, que eu fazia estágio, eu tinha, sei lá, 19 anos, meu pai trabalhava numa multinacional e aí ele tinha um amigo que morava nos Estados Unidos, não sei o quê, que vinha a trabalho e às vezes ele ia jantar em casa. E aí ele era muito próximo assim da gente, eu tinha começado a trabalhar e aí ele me perguntou, eu estava contando para esse americano que eu tinha começado a trabalhar, daí ele falou, que roupa você usou? Daí eu falei, que estranho, né? Daí eu, não sei, usei uma calça X, não sei. Ele falou, porque a gente tem que se vestir para o cargo que a gente quer ter, olha que não para o legal. cargo que a gente tem. E, isso que ele me falou me marcou tanto, e para mim vai muito mais além da coisa estética ou da Sim, vaidade, né? De me vestir feito. Mas disso, assim, se eu estou projetando para o mundo sim. e para mim mesma, que é o mais importante, aquilo que eu quero ter, né? Ou se eu estou ficando limitada naquilo que eu tenho, né? Hoje em dia. Então, isso é uma coisa que me marcou muito. Um monte de gente que trabalhou comigo fala disso, porque eu falava, acho que tanto disso que as pessoas ficaram com isso meio marcado, assim. Não, total, né? Que é um resumo disso mesmo, é interno, né? É com você o negócio, né? O externo, né? É um exercício, mas comecei a praticar. Muito legal. Porque a ação são as coisas que a gente tem que parar de fazer, ou que a gente tem que eliminar, ou que a gente tem que começar, né? Coisas. E tem um aspecto energético, mas físico também, de espaço. E aí eu dou o exemplo do guarda-roupa, que é um exemplo meu, né? Que para mim é importante, que não vai ser para todo mundo, mas eu acho também para a materialização chegar, ela tem que ter espaço. E esse espaço pode ser físico ou pode ser emocional, né? E a meditação das âncoras serve para isso também, né? A gente vai tirando aqueles pesos Vai abrindo emocionais que caminho, estão ocupando né? espaço. Para entrar. Exato. E às vezes você abre espaço no seu guarda-roupa e entra uma coisa de trabalho. Às vezes você abre espaço no trabalho e entra um negócio na vida amorosa. Não é necessariamente abrir espaço no Sim, guarda-roupa vai entrar uma roupa nova.
Mas é essa dança energética, assim, de onde eu vou abrir espaço e onde vai. Eu tenho que estar atenta também para por Muito onde é que vão entrar legal. coisas novas. Muito bom. A próxima já vai ser a última? Não, mas aí a gente vamos continuar. Eu preciso vender também. Que é uma coisa que eu também é o meu trabalho, né? Que é eu me vender, eu vender o meu treinamento, isso que eu estou acreditando agora. Então, também quero me desafiar a fazer isso. E falar é que naquela reunião que a gente fez, você teve que sair antes, mas aí no final eu falei, olha, eu vou aqui fazer uma coisa que é desafiadora para mim, eu vou vender. Eu vou falar que vocês não me devem, né? Todos os voluntários, todo mundo que topou fazer isso, não me deve nada, mas para mim seria um super reconhecimento se vocês toparem continuar e comprarem e assinarem o treinamento, né? Para mim vai ser Claro, fantástico. Não é? Para mim também essa parte é mais desafiadora mesmo, de se colocar nesse lugar, né, de se vender, de vender o seu produto, vender o seu serviço. Para mim também é bem desafiador. Mas estamos juntos, vamos embora. Obrigada, Então, Todd, mais uma vez, por mais uma sessão de acompanhamento aí. Muito obrigada, bom. minha querida. Logo, logo a gente marca um cafezinho enorme aí para tricotar. Vamos. Boa semana. Combinado. Tá no finalzinho. Beijo. Tem mais obrigada. uns dias aí. É verdade. Tem feriado, né? Muito bom. Beijo enorme. Obrigada. Um beijo. Outro.